Você já pensou o quanto da sua vida você é moldado pelo medo da opinião dos outros? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para brilhantar e fortalecer o seu final de semana. Quantas decisões você deixou de tomar? Quantos passos recuou? Quantas palavras engoliu? Só porque pensou o que vão pensar de mim? Se essa pergunta já ecoou na sua mente, este episódio é para você. O convite de hoje é para que mergulhemos em uma das frases mais poderosas e libertadoras da filosofia estoica, escrita por Marco Aurélio, um imperador romano e filósofo. O que pensam de mim é problema deles. Essa frase, retirada do seu diário pessoal, Meditações, carrega mais do que uma lição de autoestima. Ela nos convida a refletir sobre a liberdade interior, a autenticidade e o papel de olhar do outro na construção de quem somos. Mas, antes de tudo, quem foi Marco Aurélio? Ele viveu no século II da nossa era, governando o Império Romano em meio a guerras, pestes e instabilidades. Ainda assim, encontrou tempo para cultivar a sua vida interior. Escreveu para si mesmo e não para os outros. Meditações é um diário da alma e não um manual para impressionar. Em meio ao poder absoluto que tinha como imperador, Marco Aurélio escolheu ser humilde, racional e equilibrado. Foi um estoico, seguidor da filosofia que pregava a virtude como o único bem e verdadeiro. Para os estoicos, o sofrimento nasce daquilo que não podemos controlar, e o julgamento dos outros é justamente uma dessas coisas. Ou seja, não devemos dar poder à opinião alheia. Essa visão estoica ecoa em muitos outros pensadores. Epiteto, outro estoico, dizia: o que perturba os homens não são os fatos, mas o julgamento que fazemos sobre eles. E aqui está o ponto central. Quando nos deixamos afetar pelo que pensam de nós, estamos cedendo nossa liberdade a terceiros. Em tempos de redes sociais, onde tudo é exposto, julgado e comentado, essas reflexões se tornam ainda mais urgentes. Vivemos sobre constante vigilância simbólica e muitas vezes moldamos a nossa identidade para sermos aceitos e não para sermos verdadeiros. O filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella resume muito bem o que ele afirma. Quando você entrega a sua identidade ao que os outros esperam, você se desconstrói. Ou seja, viver para atender expectativas externas pode ser uma forma de se abandonar. No fundo, o que queremos é sermos reconhecidos, mas sem deixar de ser quem somos. O filósofo francês Jean-Paul Sartre dizia: o inferno são os outros. Mas o que ele queria dizer com isso? Para Sartre, o outro tem o poder de nos transformar em coisa. Quando somos vistos, somos definidos de fora, e isso ameaça a nossa liberdade. Ainda assim, ele reconhecia que é impossível escapar do olhar alheio. Então, os desafios não é apenas evitar o olhar do outro, mas deixar que ele nos aprisione. Simone de Beauvoir, uma companheira de pensamento, dizia que ninguém se constrói sozinho. Então precisamos do outro, mas não para nos ditar quem somos, e sim para compartilhar a experiência de ser. No Brasil, o geógrafo e pensador Milton Santos alertava para os perigos do olhar dominante. Muitas vezes o que pensam de nós está contaminado por preconceitos, racismos e desigualdades. E é exatamente por isso que precisamos de um senso forte de identidade e de autonomia interior. É aqui que voltamos a Marco Aurélio.
Quando ele escreve o que pensam de mim é problema deles, ele está nos dizendo que a nossa paz não deve ser refém da opinião dos outros. Isso não significa indiferença ou arrogância. Significa discernimento. Significa saber aonde termina a responsabilidade do outro e onde começa a sua. O filósofo racionalista Spinoza afirma que a liberdade está em ser guiado pela razão e não pelos afetos externos. A professora Lúcia Helena Galvão, uma das grandes divulgadoras da filosofia no Brasil hoje, diz com muita clareza: a opinião dos outros deve servir como espelho, não como prisão. Sim, o espelho ajuda a ver, mas ele não define quem é você. Ele apenas reflete o momento e momentos mudam, a essência não. Por fim, há um paradoxo que vale reconhecer. Embora devamos ser livres do julgamento alheio, também vivemos em sociedade. Ou seja, precisamos do outro para nos construir. O filósofo francês Emmanuel Levinas dizia que o rosto do outro é um chamado ético e, portanto, não podemos ignorá-lo. Hannah Arendt acrescenta ainda que o ser humano vive entre o privado e o público. Não podemos viver fechados em nós mesmos, mas tampouco podemos ser totalmente definidos pelo olhar do mundo. A chave está no equilíbrio. Escutar sem se submeter. Refletir sem absorver tudo. Viver com os outros, mas não para os outros. E então, o que pensam de você? Talvez pensem bem, talvez pensem mal, talvez não pensem nada, e no fim das contas, talvez isso não seja tão importante assim quanto você imagina. O mais importante é que você faz consigo e o que você constrói por dentro, longe do barulho, perto da sua verdade. Afinal, como diria Sócrates, cuide de sua alma do que a sua reputação. Lembre-se, a autenticidade é coragem silenciosa. Pense nisso e eu fico por aqui. Espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.